Deus seja louvado. Como vencer a tentação? Quero falar, irmãos amados, nesta mensagem a respeito de um jovem, um importante personagem, o qual menciona as Sagradas Escrituras. E aos Hebreus capítulo 11, diz assim, no verso 24, 25 e 26. Pela fé, Moisés, sendo já moço, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Quando falamos ou lemos a respeito de Moisés, pensamos num homem velho de barba grande, mas foi na juventude que tomou a decisão que o levou à grandeza. Porque as Escrituras confirmam, pela fé, um homem de 17 a 18 anos de idade recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou e fez uma escolha preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora observe que ele estava no Egito. Era filho da filha de Faraó, herdeiro do trono do Egito. E talvez seria o próximo Faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que seu povo, o povo de Deus, era escravos dos egípcios. Ele teve que tomar uma decisão no auge de sua glória, no auge de tudo que lhe foi oferecido. E ele disse não a Faraó. Não vou ser seu filho. Prefiro sofrer e morrer com o meu povo, servindo ao Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente o que ele fez. E conhecemos Moisés hoje como um dos grandes homens da história das Escrituras. Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado, e há uma diferença entre prazer e alegria. Quem ama os prazeres empobrecerá. A Bíblia diz, numa certa parte, entreguei o meu coração à loucura e aos seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento. Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando mais os prazeres do que a Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam os prazeres mais do que a Deus. Mas isso não é o seu caso? Você ama a Deus mais do que os programas pecaminosos? Não falo de esportes, coisas maravilhosas que temos. Falo de prazeres pecaminosos. Mas a alegria produzida pelo Espírito Santo, e há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria mesmo quando não tem prazer, porque a alegria profunda. O anjo
no nascimento de Jesus, disse aos pastores, naquela grande noite: não temais, pois vos trago as boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. E mesmo no sofrimento, quando você recebe a Jesus Cristo, Deus não remove sofrimento. Ele não remove todas as suas dificuldades da sua vida. Não faz isso. Ele não promete, se você está desempregado, conseguir um emprego amanhã. E se você aceitar Jesus Cristo à noite, promete que lhe dará graça e força e alegria em qualquer situação. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, quando vos injuriarem e vos rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos daquele dia e exultai. E ele disse: quando vierem a mim e tiverem problemas e tribulações, e as pessoas odiarem vocês, ele disse: exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois desta mesma maneira procederam seus pais com os profetas. Todos que viverem piedosamente em Cristo são perseguidos. A Bíblia diz que ainda haverá sofrimento. Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo não pode ser meu discípulo. Moisés escolheu a alegria de servir a Deus, em vez da vida de prazeres do Egito. O que você está seguindo? E qual é a sua escolha nesta hora, nesses dias de transtorno, de sofrimento? E então, o último é Jesus? Ora, Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim. Que ele foi tentado a adulterar? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. E como ele teve vitória sobre a tentação, a Bíblia nos diz que no capítulo 4 de Mateus, e em muitos textos da Bíblia está escrito, mas eu vou falar só deste aqui. O diabo veio a ele quando ele estava faminto, sedento, e disse: Santo é o Senhor, se és o Filho do Deus vivo, manda que estas pedras se tornem pães. Observe que ele tentou colocar dúvida na mente de Jesus quanto à sua identidade. Ora, Jesus era filho de Deus, nascido de uma virgem, filho de Deus que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje eternamente. Mas o diabo queria pôr dúvida em sua mente. Ele estava fraco e cansado, faminto, porque era um ser humano. Ele não enfrentou o diabo como um Deus, mas como um homem. E ele sempre respondia citando as Escrituras, e é por isso que o servo e a serva de Deus precisa decorar a Bíblia, precisa decorar as Escrituras.
E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que é uma coisa que é mais importante do que a comida, do que o sexo e coisas materiais. É a sua vida espiritual. Algumas pessoas estão trocando as suas almas por nada, coisas sem valor. A Jesus, o diabo ofereceu o mundo todo. Ele sabia que a cruz estava esperando por ele. E o único meio de salvação para o mundo era a cruz. Se ele tivesse obedecido ao diabo, não teríamos a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Se Jesus tomasse um atalho, nós estaríamos perdidos. Mas Jesus disse, ou melhor, Jesus falou: retira-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E assim o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram ao Senhor. Observe como Jesus enfrentou o diabo ao ser tentado. Primeiro, ele citou as Escrituras: Santo é o Senhor. Segundo, ele estava cheio do Espírito Santo. E terceiro, estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do diabo? Então, pense nisso. Está disposto a receber Jesus Cristo em seu coração? Você está disposto a vencer? Só assim você terá vitória na presença de Deus, e os anjos virão para te servir. Deus seja louvado.